Olá, pessoal, sejam todos muito bem-vindos, tá? Para quem não me conhece ainda, meu nome é Daniel Coimbra, sou nutricionista, sou mestre em ciências médicas, tenho doutorado em biotecnologia, também sou especialista em nutrição esportiva pela Universidade Estadual do Ceará e hoje estou aqui extremamente honrado, né, de estar nesse evento maravilhoso aqui pela nossa Central Nutrition, o Energy Day. E antes de mais nada, quero agradecer a toda a equipe da Central, pessoal. Muito obrigado por todo o carinho que vocês têm por mim e pode ter certeza que esse carinho também é recíproco. Agradecer também o meu grande amigo, Dr. Márcio Tanuri, que vai estar comigo aqui nessa noite. Meu amigo Dr. Márcio, um grande abraço e muito obrigado por tudo, meu querido. Tá? Bom, pessoal, agradecer a cada um de vocês também que estão aqui com a gente, né? Começando aqui por essa palestra de tecido adiposo, entendendo os fatores que interferem na sua redução. Mas por que falar de tecido adiposo? Já já eu falo um pouco mais de tecido adiposo. Bom, pessoal, sempre que a gente pensa no processo de emagrecimento, a primeira coisa que a gente deve imaginar é justamente fazer uma restrição calórica, tá? Não falando do ponto de vista de exercício, a gente vai falar mais fatores relacionados à nutrição. O que a gente tem que imaginar é justamente uma restrição calórica, ou seja, o nosso paciente ele deve ter um déficit energético. Esse déficit energético, né, e esse processo de emagrecimento, obviamente, ele é muito mais potencializado quando, junto dessa restrição calórica, eu tenho todos os benefícios relacionados ao exercício físico realizado de forma contínua, tá? Mas a primeira coisa que a gente tem que pensar, o topo, né, da pirâmide relacionada, na verdade, a base da pirâmide relacionada ao emagrecimento é justamente esse processo de restrição calórica. E aí, só depois, você deve pensar na distribuição desses macronutrientes aí ao longo desse dia, tá bom? Uma outra coisa super interessante que poucas vezes a gente comenta também é justamente a distribuição dessas calorias ao longo do dia. Exatamente. A forma como você distribui essas calorias ao longo do dia interfere diretamente também no teu processo de emagrecimento e também do controle metabólico do teu paciente, caso seja um paciente com alguma dislipidemia, com alguma resistência periférica à insulina ou outros fatores também, outras doenças também que levam a um melhor resultado quando você distribui de forma mais prioritariamente ao longo do dia essas calorias em uma menor quantidade de calorias ao longo da noite, tá? Ou seja, respeitando aí a nossa crononutrição. Mas outros fatores também interferem diretamente aqui no processo de emagrecimento, como, por exemplo, a qualidade do sono, que eu coloquei, que eu listei aqui para vocês. A qualidade, a eficiência e a quantidade de horas de sono afeta diretamente o emagrecimento. Por quê, Daniel? Porque tanto ela afeta o substrato energético que você utiliza na geração de energia, como também ela afeta principalmente o teu consumo calórico, tá bom? Onde normalmente a gente tem aumento de leptina, onde a gente tem redução de leptina, aumento de grelina, ou seja, aumento da fome, aumento do desejo de comer, tá? Então a gente vai ver um pouquinho mais lá na frente sobre isso, tá bom? Além disso, outra coisa que influencia diretamente aí o nosso processo de emagrecimento é o estresse. E o estresse, gente, muitas vezes não gerado por estresse psicológico que a gente vive ali no dia a dia, mas muitas vezes esse estresse pode ser até mesmo resultado de uma restrição calórica mais severa que o nutricionista ele acaba impondo ali para o paciente. Isso eu sempre comento, tá, nas minhas aulas, por quê? Eu vejo muito nutricionista calculando de forma errada o gasto energético e com isso, muitas vezes se preocupando mais do ponto de vista qualitativo da dieta, que não está errado, mas não pensa do outro lado, do lado quantitativo da dieta dentro do processo de emagrecimento. E aí muitas vezes aquilo ali acaba sendo um estresse para o teu organismo e você vai ter muitas vezes diversas repercussões metabólicas, né, desfavoráveis em relação a esse estresse. Mas hoje, pessoal, né, eu vou falar para vocês, tá, inicialmente de tecido adiposo. Esses dois outros temas aqui são os temas da nossa próxima aula, alguns suplementos eficazes no processo de emagrecimento. Mas hoje vamos falar um pouquinho desse tecido, né, que antigamente se pensava que era apenas um tecido de armazenamento de energia. Hoje a gente sabe que o tecido adiposo é também um órgão endócrino responsável por diversas funções que a gente vai falar um pouquinho de cada uma delas já já.
Mas antes, deixa eu primeiro diferenciar um pouquinho na tua cabeça o que é gordura de tecido adiposo. Gordura, pessoal, é uma definição química de lipídio puro, tá? Sendo o componente extraído com álcool éter. O tecido adiposo, 83% são lipídios, 15% água e 2% proteínas e eletrólitos. Ou seja, o tecido adiposo também é um tecido, né, que recebe aí a hidratação de água. Perfeito? Bom, o tecido adiposo, principalmente aqui nesse caso, o tecido adiposo branco, a gente vai já falar um pouquinho dessas diferenças, ele é formado por diversas células, tá? Não só adipócitos, pessoal. Os adipócitos, os pré-adipócitos que irão se diferenciar a adipócitos, algumas células do sistema imunológico, macrófago, mastócitos, eosinófilos, leucócitos, linfócitos também estão presentes no tecido adiposo. Além disso, uma rede de fibroblastos e também células vasculares, ok? Bom, a primeira coisa que a gente pensa em tecido adiposo é exatamente reserva de energia. E, obviamente, a nossa gordura, né, o triacilglicerol, ele leva muita vantagem ali competitiva com os outros macronutrientes do ponto de vista de armazenamento de energia, tá? Por exemplo, 1 grama de gordura, você teria 9 quilocalorias. 1 grama de carboidrato, você teria 4 quilocalorias. E a grande questão é que no tecido adiposo eu consigo armazenar isso da forma mais compartimentalizada possível. Eu tenho muita energia em pouco espaço. Já, por exemplo, quando eu tenho o carboidrato, 1 grama de carboidrato armazenado requer 2,7 ml de água. Então, realmente, por isso que nós conseguimos armazenar de forma majoritária a quantidade de energia no nosso corpo na forma aí de gordura que está aí no nosso tecido adiposo, tá bom? Mas, além disso, pessoal, a gente tem diversas outras funções relacionadas ao tecido adiposo, como, por exemplo, a produção de algumas citocinas, tá? Citocinas mais pró-inflamatórias, como TNF-alfa, como IL-6, como a proteína quimiotática de monócitos, a resistina e outras citocinas pró-inflamatórias. O tecido adiposo também, ele tem a função de algumas proteínas, né, do sistema fibrinolítico, como, por exemplo, o fator inibidor de plasminogênio e o fator né, tecidual. Além disso, outras proteínas do sistema complemento, algumas enzimas, alguns lipídios de transporte, como, por exemplo, a apolipoproteína E, ou, por exemplo, o colesterol éster, ou a LLP, ou lipoproteína lipase. E, por outro lado aqui, gente, nós temos também o tecido adiposo produzindo algumas adipocinas, como, por exemplo, a própria leptina, que com certeza você conhece. A leptina é justamente uma adipocina produzida pelo nosso tecido adiposo, mas que tem uma ação principalmente lá no nosso núcleo arqueado, no controle de fome e de saciedade. E também, pessoal, a leptina, né, como vocês sabem, ela acaba sendo start de muitos eixos de regulação hormonal, tá? Como, por exemplo, o GnRH hipotalâmico, que sofre ação aqui, né? Sofre estímulo da leptina para que nós consigamos produzir de forma adequada aqui os nossos hormônios. Além disso, outras proteínas também, como, por exemplo, o angiotensinogênio, que faz parte aí, né, do nosso sistema renina, angiotensina, aldosterona. E também, né, outros fatores aqui, como, por exemplo, fatores endocannabinoides também. O sistema endocannabinoide também pode sofrer aqui regulação do nosso tecido adiposo, tá bom? Bom, Daniel, e o que é que vai, como é que eu posso dizer? O que é que vai fazer, na verdade, com que determinado tipo de adipocina ela tenha determinado tipo de ação? Pessoal, a ação das adipocinas ela é principalmente mediada pela ligação nos seus receptores. Após uma adipocina ela se ligar no seu receptor, ela vai ativar, ela vai desencadear uma via de sinalização intracelular. E pode, por exemplo, modular o processo inflamatório, como vocês estão vendo aqui, melhorar o processo de sensibilidade insulínica, como é o caso, por exemplo, da adiponectina, regulação do apetite e gastroenergético, como, por exemplo, a leptina, função endotelial,
pressão sanguínea e até mesmo a distribuição de gordura corporal também pode ser regulada por a ligação de algumas adipocinas nos seus receptores, tá bom? Bom, e assim, essas adipocinas, elas modulam diversos processos biológicos na vasculatura, no coração, no músculo, no fígado, no pâncreas e também no nosso tecido cerebral, ok? Bom, quando a gente fala em gordura, que forma a gente tem de avaliar a gordura da forma mais fácil, né? No modelo de 2 compartimentos, quando a gente fala do processo de avaliação nutricional. Ou seja, a gente vai separar a nossa massa gorda da nossa massa livre de gordura. Ok, Daniel, mas quem é que seria a minha massa gorda? Ou a do meu paciente? Seria todos os lipídios do tecido adiposo e de outros tecidos também do nosso corpo, que também tem gordura. Perfeito? E aí, pessoal, a gente entra num contexto na qual eu gostaria muito que vocês entendessem a diferença dos tipos de tecido adiposo que nós temos, tá? Esse tecido adiposo, né, ele é encontrado tanto em depósitos subcutâneos como também em depósitos viscerais. E morfologicamente e histologicamente, vocês podem ver aqui da esquerda para a direita ou da direita para a esquerda, que essas 3 células, elas são células diferentes. Elas têm algumas disposições diferentes em relação à quantidade de mitocôndria, aos tipos e à quantidade de gotícula de gordura, o local onde esse núcleo está dentro da célula, assim como outros fatores também. E aqui, pessoal, a gente tem os 3 tipos de tecido adiposo. O tecido adiposo branco, também chamado de VAT. Nós temos o tecido adiposo marrom, esse daqui do lado esquerdo, e o do meio, o tecido adiposo bege, ou um adipócito bege, tá bom? O tecido adiposo branco. Esse tecido adiposo branco, ele na verdade, esses adipócitos são os maiores adipócitos, ou seja, eles possuem aqui um tamanho de 25 a 200 micrômetros, tá? E possuem gotículas de gordura de fórmula unilocular, ou seja, é apenas uma grande gotícula de gordura dentro da célula. Ele tem uma alta capacidade de armazenar energia, né, na forma de triacilglicerol, e ele também protege aí o nosso músculo e o nosso fígado da lipotoxicidade. Uma coisa interessante, pessoal, tá? Nesse tipo de tecido adiposo branco, fora essa questão, né, unilocular aqui da gotícula de gordura, é o nosso núcleo aqui, né, ele está mais lateralizado, tá bom? Essa gotícula de gordura aqui muitas vezes representa 90% do volume, né, da célula aqui como um todo, tá? Então nós temos aqui o núcleo de forma mais lateralizada, nós temos aqui essa gotícula lipídica, tá? E uma coisa interessante, pessoal, aqui parece que essa gotícula ela é envolvida por uma membrana, mas na verdade ela não é envolvida por uma membrana, são proteínas que revestem, né? Revestem essa gotícula lipídica aqui, protegendo essa gotícula lipídica da ação de enzimas, como por exemplo algumas lipases que vão estar aqui presentes, tá bom? Bom, eu falei para vocês inicialmente das características, né, histológicas desse tecido adiposo branco. Agora eu gostaria de falar um pouquinho da distribuição desse tecido adiposo branco. Esse tecido adiposo branco, ele é distribuído, né, principalmente de 4 formas. O tecido adiposo superficial, tá? O tecido adiposo subcutâneo superficial, que eles se proliferam, se diferenciam e aumentam o acúmulo de lipídios em comparação aos adipócitos do tecido visceral, e eles expressam menos os CPs, tá? Por isso que é tão difícil, às vezes, a gente conseguir retirar aquela quantidade de gordura ali que gerou ali, por exemplo, um acúmulo de gordura localizado no nosso paciente, tá bom? Nós temos também o tecido subcutâneo, tecido adiposo subcutâneo, mas um tecido adiposo subcutâneo um pouco mais profundo. Uma coisa interessante
é que esse tecido adiposo subcutâneo mais profundo, ele tem uma expressão de citocinas mais aumentadas. Por quê? Porque nele, a composição desse tecido adiposo, ele é de mais de ácidos graxos saturados. E com isso, pessoal, ele é muito mais parecido com o tecido adiposo visceral do que propriamente com o tecido adiposo subcutâneo superficial. E nós temos também o tecido adiposo glúteo-femoral, tá? Esse tecido adiposo glúteo-femoral, que é muito característico ali nas mulheres, principalmente nessa região, obviamente glúteo-femoral, como o próprio nome já está dizendo, tá? Ele é um tecido com uma característica bem menos inflamatória, tá? E normalmente esse tecido ele depende muito do sexo do indivíduo, onde normalmente as mulheres acabam acumulando esse tecido adiposo em maiores concentrações do que o homem, mas que vai mudando ao longo também dos anos, tá? Porque a mulher vai diminuindo a concentração ali de estrogênio e aí vai mudando essas características de distribuição desse tecido adiposo branco. E, obviamente, a gente não poderia deixar de falar do tecido adiposo visceral. Tecido adiposo visceral, essas células, elas têm uma alta susceptibilidade à apoptose, tem uma menor atividade da lipase lipoproteica e olha que interessante, esse tecido adiposo visceral, ele tem uma maior atividade da lipase hormônio sensível. Opa, bacana! E o que é que a lipase hormônio sensível ela faz? Ela induz o processo lipolítico e normalmente é justamente mediada pelas catecolaminas, tá? Inclusive, esse tecido adiposo visceral, ele tem uma alta expressão de receptores beta-adrenérgicos. Ou seja, se eu tenho uma alta quantidade de receptores beta-adrenérgicos e eu tenho justamente uma alta atividade da lipase hormônio sensível, basta que eu tenha um aumento das minhas catecolaminas para eu conseguir ter uma mobilização desse tecido adiposo visceral. E, além disso, ele é sim um tecido, né, de maior concentração aí das proteínas desacopladoras. A gente vai falar já já um pouco mais da atividade das UCPs, tá bom? Mas antes disso, deixa eu passar um pouco para o tecido adiposo marrom. Os adipócitos marrons, eles são organizados para formar, obviamente, o tecido adiposo marrom. Essa coloração marrom, podem dar uma olhada aqui no slide, é justamente de dois fatores, tá? Por conta de dois fatores. Que fatores são esses, Daniel? Por conta da alta densidade mitocondrial e por conta da rede vascular desse tecido ser um pouco maior. Esses adipócitos são extremamente ricos, tá, em mitocôndrias e eles também têm uma alta concentração aqui das proteínas, né, os CPs, ou seja, proteínas que dissipam energia, né, armazenada na forma de calor. Uma outra coisa que você pode perceber é que o acúmulo de triacilglicerol nesse tecido já é bem mais baixo. A atividade metabólica dele já é bem mais alta. E uma coisa interessante também é que ele é multilocular. A gente não tem aquela gotícula grande, a gente tem várias gotículas menores aqui de acúmulo de gordura. Perfeito? Bom, ainda do tecido adiposo marrom, uma coisa que a gente poderia comentar também é que, fora essa questão, né, dessa anatomia que eu já falei para vocês, ele tem de 1/3, né, a metade do tamanho do tecido adiposo branco. E uma outra coisa interessante também é que justamente esse núcleo ele fica um pouco mais no meio da célula, ele já é mais central do que no tecido adiposo branco, ok? Bom, uma coisa interessante é que no adulto, principalmente, esse tecido adiposo, ele é um tecido adiposo um pouco mais escasso, tá? Ele normalmente ele se localiza aqui nessa região supraclavicular, axilar, paravertebral e aqui próximo à região das suprarrenais, perfeito? Contudo, como eu coloquei aqui para vocês, né, na citação desse artigo, sabe-se que hoje existem adipócitos no tecido adiposo branco com característica de adipócitos marrons, tá? Sendo, portanto, resultado do processo de escurecimento do tecido adiposo branco. Ah, Daniel, então eu tenho a capacidade de escurecer esse tecido adiposo branco? Sim. E é o que vocês vão encontrar na literatura científica como browning de tecido adiposo. Perfeito? E aqui eu tenho aqui esse adipócito só para poder trazer para vocês, né, a alta concentração aqui de UCPs, algumas lipases, né, uma baixa concentração aqui
né, de triacilgliceróis, e também eu tenho um núcleo mais próximo aqui, mais compartimentalizado, mais centralizado. Daniel, e esse tecido adiposo bege? Ele parece aquele que é em cima do muro. Ele nem é marrom e ele nem é branco. Exatamente. Esse tecido adiposo bege como é que ele funciona, na verdade? Tá? A partir de alguns estímulos, como, por exemplo, a ligação das catecolaminas aos seus receptores, ou, por exemplo, estímulos como o frio também, vão estimular justamente esse escurecimento do tecido adiposo branco, tá? E aí ele vai se tornar um tecido adiposo mais bege. Aqui, como eu falei para vocês, né, o estresse, né, ocasionado pelo frio, né, gera esse escurecimento do tecido adiposo branco. Não só pelo frio, mas agonistas de receptores beta-adenérgicos também acabam fazendo com que isso aconteça, né? Morfologicamente, eles possuem morfologia multilocular. Eles estão presentes principalmente na gordura subcutânea, mas também pode ser encontrado na gordura visceral e tem uma expressão positiva de proteínas desacopladoras. Porém, comparado com o tecido adiposo branco, ele tem mais mitocôndrias e mais UCPs, mas comparado com o tecido adiposo marrom, ele tem menos UCPs e ele tem menos mitocôndrias do que o tecido adiposo marrom. Perfeito? Bom, como o Dr. Márcio ele vai falar muito da questão de biogênese mitocondrial, eu não vou falar tanto hoje, né, da questão desses coativadores de transcrição, como PGC1-alfa ou até mesmo da AMP quinase, tá? Ou AMPK, perfeito? O estímulo, na verdade, desta PGC1-alfa aqui, que é um coativador de transcrição, ela vai fazer o quê? Ela potencializa o escurecimento do tecido adiposo branco. E diversos fatores podem aumentar a PGC1-alfa. Entre eles, por exemplo, nós temos aqui algumas catequinas do chá verde, o resveratrol ou simplesmente o déficit energético e uma baixa disponibilidade de carboidratos também pode ativar um pouco mais o PGC1-alfa, tá? Por que, Daniel? Porque a baixa quantidade de carboidratos, principalmente na minha musculatura, baixa disponibilidade de glicogênio, eu tenho um aumento considerável de AMPK. E a AMPK, na verdade, quando ela está estimulada, ela estimula diretamente aqui a atividade de PGC1-alfa e estimula também a atividade das sirtuínas, tá? Que vai da sirtuína 1 à sirtuína 7. Mas traduzindo para vocês, esse coativador de transcrição, quando ativado, tá? Ele vai aumentar justamente a expressão de algumas proteínas desacopladoras, enzimas mitocondriais-chave, tá? Da cadeia respiratória para a termogênese. Perfeito? Então, né, só para trazer aqui para vocês, as UCPs são justamente proteínas que estão presentes aqui, né, na membrana interna aqui das mitocôndrias. E o que é que ela faz, Daniel? Ela vai atuar principalmente interrompendo o fluxo de elétrons ali na cadeia transportadora de elétrons. Tá, Daniel? E qual é o resultado disso? Se eu interrompo esse fluxo de elétrons e eu interrompo a quantidade de energia que eu estou gerando, eu vou precisar de mais substrato energético. E é isso que acontece. Eu aumento a utilização de ácidos graxos por conta dessa alteração da atividade mitocondrial. Perfeito? Então tá aqui as UCPs aqui, ó, justamente interrompendo aqui esse fluxo de elétrons ao longo aqui dos meus complexos enzimáticos da cadeia transportadora de elétrons. Perfeito? Bom, e outra coisa que eu queria trazer para você também, que óbvio que eu não poderia falar de tecido adiposo branco, bege e marrom e não trazer, né, e não falar um pouco dessas substâncias que foi descoberta aí, né, no final da década de 90, que é justamente a irisina. Daniel, quem é a irisina? Essa irisina é justamente uma proteína que ela é aumentada quando nós realizamos exercício físico, tá? Principalmente, obviamente, se esse exercício físico ele se torna crônico. Ela aumenta o gasto de energia e aumenta também o metabolismo oxidativo, ativando algumas vias, como, por exemplo, a via da MAP quinase P38 e aumenta também a expressão de proteínas desacopladoras. Além disso, pessoal, ela induz a captação de glicose via AMPK, promovendo
também o escurecimento de adipócitos brancos em adipócitos beges, tá bom? Ou seja, ela estimula literalmente aí o browning, né, o amarronzamento, né, de tecido adiposo branco. Perfeito? Bom, uma coisa que a gente tem que sempre comentar, né, é justamente a manutenção da massa livre de gordura quando a gente está fazendo o processo de emagrecimento. Mas por que tu está trazendo isso, Daniel? Porque eu vou falar agora um pouquinho de restrição calórica, tá? A restrição calórica, pessoal, é justamente eu ter um gasto energético mais elevado do que a minha ingestão energética. Ótimo quando o componente gasto energético, eu ainda tenho uma boa parte desse componente aqui de exercício físico, porque eu vou ter todos os benefícios do exercício físico atrelado à minha restrição calórica também, ou seja, ao meu balanço energético negativo. Porque quando eu tenho esse balanço energético negativo, eu vou ter uma contrarregulação hormonal do meu corpo para justamente ativar o meu processo de quê? De lipólise, ou seja, de quebra de gordura corporal. Beleza. E aí, nesse processo de restrição calórica, cara, existem diversos benefícios da restrição calórica. Tanto que as populações mais longevas do mundo, uma das coisas que normalmente essas pessoas fazem, fora a questão de bons hábitos de uma forma geral, de bons hábitos de vida, na verdade, é a restrição calórica, tá? E aí a gente vai entender. Ela aumenta as proteínas de choque, ela aumenta a ativação das sirtuínas também, que estimula também diretamente aqui o aumento do PGC1-alfa. A gente tem aqui uma redução um aumento de PGC1-alfa, nós temos uma redução de citocinas pró-inflamatórias, nós temos uma redução aqui de algumas, da geração de... Já que eu lembro o nome, já que eu volto para cá, uma redução da geração principalmente de AGS. Me deu um branco. Tá, mas já que eu volto para cá, prometo que eu lembro. Uma redução da formação de espécies reativas de oxigênio e de nitrogênio, aumento de adiponectina, aumento de AMPK, redução de insulina, aumento de BDNF. Esse BDNF, né, que é o que eu estou precisando agora para lembrar lá dos produtos de glicação avançada, é isso aí. Dos produtos de glicação avançada, tá, pessoal? A restrição calórica, ela reduz os produtos de glicação avançada, lembrei, tá? Por que eu lembrei? Porque eu aumentei o meu BDNF. Mas por que o meu BDNF faz isso? Porque ele é relacionado à plasticidade sináptica, relacionado à cognição, principalmente, à sobrevivência, à manutenção dos neurônios, tá? Além disso, na restrição calórica, eu tenho uma redução da minha leptina e aumento da minha grelina, tá? E também eu tenho uma ativação da minha via NRF2. Tudo isso aqui, pessoal, culmina onde? Na diminuição, né, da disfunção vascular, diminuição do risco cardiovascular e também da mortalidade num contexto geral. Ou seja, existem diversos benefícios do processo de restrição calórica. Mas, uma coisa que eu sempre comento, tá, com os meus pacientes e com os meus alunos. Algumas enzimas, por exemplo, elas ficam inibidas no processo de restrição calórica, como, por exemplo, a acetil-CoA-carboxilase, que é responsável principalmente pela síntese de malonil-CoA, ou seja, pela biossíntese de gordura, tá? E outras enzimas, elas ficam mais ativadas, como, por exemplo, a carnitina aciltransferase, que são enzimas que fazem parte aí, principalmente da oxidação de gordura, tá? Então, a própria restrição calórica já vai fazer com que isso aconteça. Ou, por exemplo, a restrição calórica também já ativa outras vias, como da MAP quinase, aumentar, por exemplo, PGC1-alfa, estimulando biogênese mitocondrial, estimulando o aumento, por exemplo, das proteínas desacopladoras. Porém, pessoal, a grande questão aqui, a grande discussão é: toda restrição calórica ela é positiva? E até quando essa restrição calórica ela é positiva, tá bom?
Normalmente, quando a gente fala de restrição calórica, você vai encontrar na literatura científica dois tipos aí, principalmente de restrição calórica. As low energy diets, que são dietas de baixa caloria entre 80 a 1.200 calorias, e as very low energy diets, que é justamente as dietas de muito baixa caloria, tá? Que normalmente essas dietas de muito baixa caloria, a perda de peso inicial ela é muito grande, mas a gente não consegue manter essa perda de peso a longo prazo, perfeito? E aí a pessoa tem diversos sintomas, a carga interna daquela pessoa ela aumenta muito. Por quê, Daniel? Dor de cabeça, fadiga, cãibra, constipação, queda de cabelo, queda de libido, problema com o sono, estresse, alterações tireoidianas, alterações de outros hormônios, como por exemplo o cortisol, entre outros fatores. E a grande questão também, pessoal, a dificuldade da manutenção da massa muscular durante todo esse processo. E quando a gente pensa na manutenção de massa muscular, eu não penso só no contexto, por exemplo, estético. A gente sabe que hoje, mais do que nunca, o músculo está sendo visto como um órgão endócrino, produtor de diversas miocinas, que são algumas citocinas produzidas pelo músculo durante o exercício, que tem uma capacidade aí de diminuir muito o risco de doenças, tá? Aumentando, por exemplo, a mineralização óssea, aumentando o processo de angiogênese, diminuindo, por exemplo, o processo de síntese de glicose pelo fígado, diminuindo a síntese de tecido, síntese de gordura pelo meu tecido adiposo, entre tantos outros fatores. Por isso, e por uma questão de manutenção de gasto energético também, que eu não posso levar uma grande quantidade de músculo aí durante o meu processo de emagrecimento, tá bom? E aí eu trouxe esse estudo, que é um estudo muito bacana da Obesity, com 57 indivíduos de 28 a 35 de IMC. E eles receberam o seguinte, dietas de baixa caloria, né, de 1.250 calorias por 12 semanas, tá? Ou dieta de muito baixa caloria. Só que essa dieta de muito baixa caloria era só 500 calorias, mas era só por 5 semanas, perfeito? Aqui está a distribuição das dietas, tá? A de baixa caloria, 23% de gordura, 28% de proteína e 48% de carboidrato. Notem que, principalmente na dieta de muito baixa caloria, houve uma grande redução aqui na quantidade em grama de carboidrato, de 150 gramas para 52 gramas, tá? De gordura, de 32 gramas para 8 gramas, de proteína, de 90 gramas para 52 gramas, tá? Ou seja, eles perderam a mesma quantidade de peso em ou 12 semanas de dieta de baixa caloria ou 5 semanas de muito baixa caloria, tá? 4 semanas eles passaram em manutenção de peso, né? E eles fizeram um acompanhamento, né? Um follow-up de 9 meses, tá? E aí o que é que foi visto, pessoal? Que os indivíduos que fizeram a dieta de muito baixa caloria, aquela dieta, né, very low caloric diet, ou seja, fazia com que o indivíduo perdesse mais massa muscular. E essa perda de massa muscular estava relacionada principalmente a quê? Ao reganho de peso. Quanto mais o indivíduo perdia massa muscular, mais ele reganhava peso ao longo dos 9 meses de acompanhamento. Então, a manutenção da massa muscular durante o processo de emagrecimento é essencial para que o indivíduo ele não reganhe esse peso, ok? Beleza? E aí eu trago para você, por exemplo, aqui, uma paciente aqui do consultório. Esse laudo é um laudo da calorimetria indireta, tá? Que quando a gente recebeu essa paciente, ela estava aqui, ó, com 63% da calorimetria, ou seja, ela estava com 1.087 quilocalorias, com 84 quilos, tá? E com diversas estratégias para poder aumentar e para acelerar um pouquinho essa taxa metabólica de repouso dela, pessoal, agora, né, 3 meses depois, ela nos apresentou aqui 1.917 calorias, ou seja, agora se fôssemos comparar com Harris Benedict, né, iria estar superestimando, né, em 24%. E veja que nessa estratégia ela ainda conseguiu perder peso, tá? E recuperou boa parte da sua massa muscular. Esse tipo de dieta aqui, gente, hipocalórica, como por exemplo, vinha essa paciente de uma dieta, por exemplo, do HCG, tá? De 500, 600 calorias aqui por dia, que é praticamente incompatível com a vida. Então, veja,
Essa paciente estava aqui com um péssimo metabolismo, de 1.087 quilocalorias. Quando a gente ofertou a quantidade necessária para ela de caloria, de proteína, de distribuição dessas calorias e dessas proteínas ao longo do dia, ofertou para ela também um treinamento de força, tá? De musculação, com certeza absoluta que vocês viram que ela aumentou de forma muito significativa aqui a sua taxa metabólica de repouso, mesmo durante o processo de emagrecimento, tá bom? Beleza? Bom, outro fator que a gente leva em consideração, e por isso que eu coloquei logo ele em seguida da restrição calórica, é o estresse, que nada mais é do que uma resposta biológica para um risco em potencial. Tá, Daniel, mas o que pode acontecer, por exemplo, com o meu paciente, que eu submeto esse paciente a um estresse? Como, por exemplo, a uma cetogênica quando ele não deve receber, a uma low carb quando ele não deve receber, a uma restrição calórica quando aquele indivíduo está passando por algum problema psicossocial. Bom, a gente tem rapidamente supressão do sistema imunológico, aumento do processo inflamatório, aumento do risco de diabetes e aumento da pressão arterial, isso de forma aguda. De forma mais crônica, alterações tireoidianas, retenção de líquido, ganho de gordura abdominal e, obviamente, também perda de tecido muscular. Por que, Daniel? O estresse, e principalmente o cortisol, ele ativa alguns fatores transcricionais, como, por exemplo, o KLF15, que diminui a fosforilação da mammalian target of rapamicina, ou seja, da minha mTOR relacionada à minha síntese proteica miofibrilar. E por isso, a gente tem perda dessa massa muscular. Perfeito? Bom, já que a gente falou de estresse, eu vou agora para o outro lado falar um pouquinho também da qualidade e da eficiência do sono. Mas por que falar disso, Daniel? Olha só essa meta-análise. Ele mostrou que indivíduos que dormem menos que 6 horas por noite aumentam o risco de obesidade, diabetes, doenças coronarianas, doenças cardiovasculares e também aumenta o risco de mortalidade. Ou seja, pessoal, uma relação praticamente aí muito forte também com obesidade e com mortalidade, tá bom? E aí, trouxe esse estudo aqui falando um pouquinho da questão da utilização, tá, de substratos energéticos durante a restrição calórica, justamente com a privação de sono. Quando você induz uma restrição calórica no teu paciente, você sempre tem que pensar na carga interna que aquele indivíduo está. Se ele está dormindo bem, se ele está tolerando bem o exercício, como é que aquele indivíduo está, né, do ponto de vista sociológico, do ponto de vista comportamental. Por quê, Daniel? Quando você pega um indivíduo e você induz nele uma restrição calórica muito alta e a carga interna daquele indivíduo está alta, como, por exemplo, restrição de sono, cara, com certeza absoluta, tu vai piorar ainda mais a composição corporal do teu paciente. Quer ver só? Veja só. Esse estudo, ele trouxe para a gente 10 indivíduos. 3 mulheres e 7 homens. Com idade média de 41 anos e sobrepeso aqui em relação ao IMC. Eles foram submetidos a 14 dias de restrição calórica, perfeito? Só que, no momento, 14 dias de restrição calórica de um grupo com 8 horas e meia de sono por noite, outro grupo com 5 horas e meia de sono por noite. E aí eles avaliaram gordura corporal, hormônios, massa livre de gordura, fome, substrato energético utilizado e gasto energético. Eu vou trazer para vocês aqui, desse estudo, o que mais me chamou a atenção. Percebe? O grupo que dormiu 8 horas e meia, eles perderam praticamente 2,9 quilos de peso, sendo que era 1,4 quilos de gordura e 1,5 quilos de massa livre de gordura. Já o grupo submetido à mesma quantidade calórica, mesma restrição calórica, e submetido a 5 horas e meia de sono, eles perderam 2,4 quilos de massa livre de gordura e 600 gramas de gordura. Por que isso aconteceu, Daniel? Simplesmente porque você teve uma mudança do coeficiente respiratório. Você elevou o coeficiente respiratório dos indivíduos que dormiam menos, que privaram o seu sono.
E quando eu elevo esse coeficiente respiratório, eu vou ter justamente uma diminuição da utilização de gordura na geração de energia e um aumento da minha utilização da minha massa livre de gordura na minha geração de energia. Ou seja, o corpo está sendo inteligente. Quem é que me dá mais energia? É gordura ou é músculo? Então, eu vou reduzir a minha utilização de gordura, porque caso eu passe aqui algum aperreio, eu tenho mais energia. E vou mandar embora ali o meu tecido muscular. É isso que acontece. Então, essa privação de sono, ela muda o substrato energético que você está oxidando. Quer perder gordura? Tem uma ótima qualidade, eficiência e quantidade de sono ideal, porque senão você não vai conseguir perder gordura de forma eficaz, tá bom? Principalmente também porque a gente falou aqui dessa parte do substrato, mas a restrição de sono altera muito o comportamento alimentar. Aumenta a vontade de comer carboidrato, aumenta a quantidade de caloria consumida, né, depois de uma noite de privação de sono, e além disso também aumenta com o passar do tempo, né, a gordura visceral por diversos outros fatores, tá bom? Beleza? Então, para você levar aqui de mensagem para casa, tá? Dessa primeira aula, dessa primeira palestra, é justamente que querer trabalhar com emagrecimento de forma eficiente, sem entender de tecido adiposo, é ineficiente. Por quê? Quando você recebe aquela paciente ali e você percebe o tipo de acúmulo de gordura corporal que ela tá, você começa a traçar estratégias eficientes para mobilização dessa gordura e oxidação dessa gordura, tá bom? E os fatores que interferem nessa redução, Daniel? O próprio déficit energético, e aí vai ficar para um outro momento, espero que eu tenha esse momento com você, para falar da questão do gasto energético, de como calcular o gasto energético de forma correta. Isso nos meus cursos é uma coisa que eu tenho batido muito com meus alunos e que eu vejo muitas pessoas ofertando de forma errada a quantidade de energia, tá, para os seus pacientes. A distribuição dos macronutrientes, a parte de sono e crononutrição, a parte de estresse é diretamente correlacionada também a fator que envolve a redução do tecido adiposo, exercício, obviamente que não foi aqui, né, a parte central da nossa discussão de hoje, o processo de inflamação, que altera diversos fatores e que levam a algumas alterações que dificultam também o processo de emagrecimento, como, por exemplo, altera, né, e aumenta a resistência periférica à insulina, diminui a síntese de serotonina, diminui, por exemplo, a síntese de melatonina, esse processo inflamatório, reduz, por exemplo, a minha massa muscular, perfeito? Entre outros fatores relacionados à inflamação. E a gente vai falar um pouco, né, na nossa próxima palestra de algumas suplementações que são eficazes, né, no processo de emagrecimento. E apesar de também não ter sido, né, tema central da nossa primeira palestra de hoje, pessoal, mudanças comportamentais são completamente necessárias ao processo de emagrecimento. Senão, o indivíduo ele vai emagrecer, mas ele vai voltar a engordar. Por quê? Porque ele não mudou o seu mindset. Então, a gente precisa, como nutricionista também, ter algumas estratégias comportamentais, de mudança comportamental com o nosso paciente. Então, a gente vai trabalhar bem essa questão fisiológica, fisiopatológica, metabólica, bioquímica, atrelado também, obviamente, à mudança de comportamento do nosso paciente. Beleza? Então, até a nossa próxima aula, que a gente vai falar um pouquinho de suplementos eficazes no processo de emagrecimento. Já já eu te vejo.